Série Esperança na Crise Final, parte 41. Duas classes somente. Quando chegar o tempo da grande crise para a Igreja, a cristandade se dividirá em dois grandes grupos, os que são filhos de Deus e guardam o sábado, e os que são inimigos da verdade e observam o domingo. Os primeiros, que constituem o pequeno rebanho, serão depreciados, acusados e perseguidos pela maioria. Os ímpios serão distinguidos pelos seus esforços para demolir o monumento comemorativo do Criador e exaltar a instituição de Roma. Na conclusão do conflito, toda a cristandade ficará dividida em dois grandes grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Embora Igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a que recebam o sinal da besta, o povo de Deus não o receberá. Testemunhos Seletos 3, 285. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Grande Conflito 450. A inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais ao conduzir ele em atividade suas forças em sua última obra de rebelião. E toda alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Testemunhos para Ministros 465. A guerra contra a lei divina, começada no céu, continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado, obediência ou desobediência. Eis a questão a ser assentada por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido, e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou o lado da rebelião. Então virá o fim. Desejado de todas as nações, 569. Quando, porém, o mundo anular a lei de Deus, qual será o efeito sobre os verdadeiros, obedientes e justos? Serão arrastados pela poderosa corrente do mal, visto que muitos se alistarão sob o estandarte do príncipe das trevas, serão desviados de sua lealdade os filhos de Deus que guardam os mandamentos? Nunca! Nenhum dos que permanecem em Cristo falhará ou cairá. Os seguidores do Mestre renderão obediência a uma autoridade mais alta que a de qualquer potentado terreno. Ainda que o desapreço manifestado para com os mandamentos de Deus induza muitos a suprimirem a verdade e a mostrarem menos reverência para com ela, os fiéis manterão no alto suas verdades distintivas com maior fervor. Mensagens Escolhidas 2, páginas 368 e 369. O decreto de morte. E foi-lhe concedido, a besta com chifres de cordeiro, ou seja, os Estados Unidos, que desse espírito à imagem da besta, ou seja, o protestantismo apóstata unido ao Estado, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. O decreto de morte será promulgado depois que se encerrar o tempo da graça, durante o tempo de angústia, e determinará a fuga dos filhos de Deus das cidades pequenas, pois das grandes já terão fugido, quando ditada a lei dominical. O decreto terá um prazo, findo o qual poderá ser posto em execução para destruir os fiéis filhos de Deus. Mas graças a Deus, isto nunca chegará a consumar-se. Durante o tempo que medeia desde a sua saída até o seu cumprimento, Deus protegerá milagrosamente os seus escolhidos, os selados.
e no instante preciso que chegar o vencimento do prazo, produzir-se-ão tremendas comoções sobrenaturais que paralisarão os ímpios e libertarão os justos. Nos capítulos 10 e 11 desta obra, sobre a sétima praga, faz-se uma apresentação mais completa de tudo o que se refere ao decreto de morte e à libertação. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes da Igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Grande Conflito, 604. Sairá o decreto para que eles, os servos de Deus, rejeitem o sábado do quarto mandamento e honrem o primeiro dia, ou então que morram. Testemunhos Seletos 1, página 131. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que estes haviam trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Primeiros Escritos 36 e 37. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Profetas e Reis 512. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Grande Conflito, 635. Aqui é dito que o decreto de morte será posto em execução à noite. Conforme a lei civil, o dia legal começa à meia-noite. Portanto, podemos supor que o tempo para a execução desse decreto terá início à meia-noite. Mais adiante, veremos que será à meia-noite que Deus manifestará o seu poder para libertar o seu povo. Transcorrerá certo período de tempo entre a promulgação do decreto e a data do seu cumprimento. Não sabemos qual será a sua duração. Quando aqui esteve o meu Salvador, deixou-nos a promessa de que vai voltar. Quando aqui esteve o meu Salvador, deixou-nos a certeza de que há um lugar. O coração não se turbe, oh, não deves duvidar, mesmo que ele demore, tu precisas confiar. É uma questão de fé, uma questão de amor. Jesus Cristo está voltando. Quando ele vier, eu quero
além. Quando ele vier, eu quero ir morar. Porque não te habilitas para ir também? O coração não se turbe, oh, não deves duvidar, mesmo que ele demore, tu precisas confiar. É uma questão de fé, questão de amor. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está